Ah, então perfeito, acho que você já tá me escutando. Eu vou começar só comigo e com você aqui, e quem for chegando, vai chegando, tá bom? Eu vou começar a te falar, ótimo, eu vou começar a falar sobre a história de uma amiga, que essa amiga, na época que eu tava decidindo conhecer um gringo e tal, e fui pro site de relacionamentos, ela também se empolgou e foi fazer o mesmo. E aí nesse período ela conheceu um cara, e esse cara, ele se dizia pra ela que ele era engenheiro, que ele trabalhava em embarcação, e que nesse momento ele estava trabalhando embarcado. Aí eles conversaram assim por cerca de uns 20 dias, ou se não foi menos. E esse homem, ele falava literalmente tudo o que ela queria, tudo que ela queria ouvir. Que ela era linda, que ele queria conhecê-la, que ele estava procurando um casamento, tudo assim, tudo o que ela queria ouvir. E aí, depois lá no final, depois da segunda semana que eles estavam conversando, ele veio com um papo pra ela falando o seguinte: oi, querida, então deixa eu te falar, esse barco aqui que eu tô tá tendo uma ameaça de que piratas vão atacar essa embarcação que a gente tá. E eu tô muito preocupado porque eu tenho algumas coisas de valor comigo aqui guardado nessa embarcação. Oi, Karina. E aí, o que que ele falou? Não sei se vocês sabem, mas essa história de piratas em alto mar acontece mesmo. Então, muitas embarcações, elas trabalham com carga, né? Levando carga de um país para o outro, de um estado para outro. E principalmente quando é em alto mar, nesses países afora, tem muito ataque de piratas. De piratas nada mais são do que gangues, de pessoas que elas montam um grupo e elas vão atacar essa embarcação. Então, acontece mesmo. E aí, resumindo, aí ele falou pra ela que estaria enviando esse pacote de coisas que ele tinha lá, valioso, relógio, enfim, umas coisas que ele tinha, ele estaria enviando pra ela no Brasil. Só que para ela receber essas coisas, ela tinha que pagar a taxa da alfândega. Também não sei se você sabe, mas sempre que a gente envia alguma coisa pro Brasil, e se eu não me engano, se o valor ultrapassa US$ 50, alguma coisa assim, você tem que pagar a taxa de importação. E aí, quando ela me mostrou esse documento, a taxa de importação era acho que era 1.200 e alguma coisa. E eu falei pra ela: fulana, pelo amor de Deus, não cai nisso. Oi, Andréa. Ai, Andréa, você vai ser ótimo pra ouvir essa história. Não cai nisso, que é um golpe. É um golpe que esse homem tá falando pra você. E eu perguntei pra ela: vocês já se conversaram em chamada de vídeo? Você já viu ele? Ela falou: não, Mona, eu só converso com ele trocando mensagem e a mensagem de áudio. Só isso, eu nunca o vi pessoalmente. Então eu falei pra ela: é golpe, não cai nisso, não cai nisso. E a mulher não acordava. Ela literalmente estava acreditando na história que a embarcação dele estava sendo atacada por piratas e que ela tinha que ajudá-lo a receber as coisas dela. E aí, depois que eu enchi a cabeça dela, porque principalmente ela se sentiu inspirada em mim a entrar nas redes sociais para encontrar um gringo, aí eu falei pra ela: faz o seguinte, fala pra ele que você não tem dinheiro pra pagar essa taxa da alfândega e que se você tivesse esses 1.000 e alguma coisa, então, se você tivesse esse dinheiro com 1.000 e alguma coisa para poder pagar isso, você estaria fazendo outras coisas, mas você não tem esse dinheiro. Infelizmente, você não tem. Dito e feito, ela negou para ele de entregar o dinheiro e aí o cara desapareceu. Deletou o perfil dele, bloqueou, sei lá o que ele fez com ela, mas nem sequer mandou uma mensagem falando assim: ah, então tá bom, eu te entendo. Não, então assim, era um esquema, era algum cara que às vezes estava no Brasil mesmo, e ele se fingiu de gringo, se fingiu que estava nessa história de embarcação toda para poder ganhar o dinheiro dela. E uma coisa que eu quero que vocês entendam é que isso não é só acontece com ela, acontece com todas as mulheres e até comigo. Quando a gente está conhecendo uma pessoa, e principalmente quando nós estamos solteiras, a gente fica muito tendenciosa a gostar de ouvir aquilo que a gente quer ouvir. É muito gostoso você conhecer um homem que você se sente atraída por ele e ele fala tudo que você quer ouvir. Ele fala que quer te conhecer, ele fala que tá procurando casamento, ele fala que vocês têm tudo em comum. Então tenha muito cuidado, mas muito cuidado quando você estiver conhecendo uma pessoa e você sentir essa atração por ela e vocês, assim, de início, nos primeiros 15 dias ou mês, vocês se sentirem muito conectados, tá? Então tenha bastante cuidado com isso. E é o que eu falo: se vocês estão conhecendo pessoas online, sempre que pede dinheiro, sempre que pede documento, sempre que pede uma foto sua, uma foto mais, né, uma foto sedutora, uma foto que mostra mais alguma coisa, não envie para essa pessoa, principalmente se você não conhece ela pessoalmente, se você não conhece ela a fundo. Tem muita coisa ruim lá fora, tá bom? Então fica essa mensagem aqui para vocês.
Então, quem nunca conheceu um homem assim, levanta a mão. Eu conheci vários, mas vários dessa forma, que eles vinham com um papo e às vezes o homem ele nem quer pegar o teu dinheiro, às vezes ele só quer sexo. Se você tá conhecendo no Happn, que você conhece pessoas próximas a você, tem muito cara que vai falar o que você quer na internet para ele te conhecer, nem te leva para um jantar, te leva para conhecer, tomar um cafezinho, e aí acontece que vocês têm uma química muito boa, rola, e aí depois ele some do mapa. Eu já passei por isso e muitas mulheres já passaram por isso. Então, fique de olhinho aberto para esses perfeitinhos de início, tá? Esses perfeitinhos que 15 dias, um mês. Então, para ele ser um perfeitinho ideal, ele tem que durar muito mais de um mês na mesma conversa e também mostrando ações. Então, outro erro também que eu cometi, gente, eu tô aqui com o meu script porque eu preciso disso, porque senão eu fico perdendo a meada da live. Outro erro que eu cometia é que eu achava que eu ia atrair os homens pela questão sexual. Eu achava que eu implantando na mente dele uma ideia de ele pensar em mim como sedutora, como sexual, como implantando desejo nele, eu ia criar uma conexão com esse homem. Só que não, muito pelo contrário. Eu não criava uma conexão emocional com ele, era só uma questão sexual. Então, mais uma vez, quando a gente se encontrava, não era nada mais do que sexo. Não tinha um encontro, não tinha uma conversa mais de interesses, era só questão de sexual. E o homem, muitas vezes, se eu falava que não queria, ele ficava chateado, porque, você não me, como é que ele fala, não me provocou esse tempo todo, agora chega aqui, não é isso que você quer? Então tenha muito cuidado, você não vai criar uma conexão com o homem que você está conhecendo. Se é um homem que você acha que pode ser o ideal para estar no relacionamento com você, não crie essa conexão provocando com sexo, tá? O sexo é a última coisa que você vai provocar e eu só indico se você estiver em um relacionamento com essa pessoa, você já conheceu, vocês estão num relacionamento à distância, aí sim. Mas quando tá nessa fase de paquera, seja o mais suave possível nessa questão de provocar sexualmente, tá? Porque você não é a primeira. Todas as mulheres que ele tá conversando, a maioria, 80%, 90% faz isso. Então, se você quer se diferenciar, então você não vai ter que fazer, tá? Porque entenda que nos relacionamentos online, nos sites de paquera, você não é a predileta rainha de todas. Há muitas mulheres lá que esse homem tá conhecendo. Então, o que vai te diferenciar dessa mulher, dessas outras mulheres que ele está conhecendo, não é a tua beleza física, não é quanto sexo que você pode fazer o melhor sexo virtual, será a tua conexão que você vai conseguir criar com ele. E para você criar essa conexão, eu vou te falar agora as perguntas que você tem que fazer. São 5 perguntas chaves que você deve fazer na primeira semana que você estiver conhecendo um homem online, tá? Não necessariamente tem que ser no mesmo dia, essa conversa não tem que acontecer uma hora que você conversa com ele, mas tem que ser uma sequência de pelo menos uma semana, porque depois dessa uma semana você vai ter ideia de quem esse homem é, o perfil dele, e aí você já vai ter criado um mínimo de conexão emocional com ele para dar continuidade a esse papo e que ele tenha o desejo de te encontrar pessoalmente. Então vamos lá. Então, todo homem, quando conhecer vocês online, mas todo, eles vão vir com um papinho genérico. E aí, tudo bem? E aí, tudo bem com você? E entenda que esse papinho genérico dele é um homem que ele envia isso para todas as mulheres que ele conversa. Ele provavelmente não perdeu nenhum tempo em olhar o teu perfil. Lembra que eu ensinei vocês como que vocês vão fazer um perfil online sedutor, com mínimo de informação, mas informações necessárias que vão atrair um homem? Pois bem, esse homem que te enviou essa mensagem genérica, oi, tudo bem com você? Ele nem parou para observar o teu perfil, ver alguma coisa que ele achava atrativo e fazer um comentário sobre isso. Porque um homem que analisou o teu perfil, que se interessou a mais, um pouquinho a mais, ele vai dar uma olhada no teu perfil muito bem e vai fazer um comentário sobre isso, tá? Então, se um homem vir com essa mensagem genérica, oi, tudo bem com você? Você vai responder dessa forma, olha, eu vou te falar. Eu recebo essa mensagem a todo momento. Eu esperaria que você, pelo menos, me viesse com uma mensagem mais atrativa, mais atraente. Se você quiser, eu te envio uns links de uns sites que é para você treinar como que funciona a paquera online. Você vai fazer isso na brincadeira, você não vai ser grossa com esse homem. Mas a partir do momento que você responde de uma forma diferente, de uma forma jocosa, de uma forma sedutora, você vai ser diferente. Você não respondeu, oi, tudo bem?
Ah, tudo bem, e com você? Não, você já puxou o tapete dele um pouquinho, só que você puxou um tapete de uma forma provocativa. E se o homem for bonito e tal, tem uma beleza física muito atraente, as mulheres elas se sentem presas de fazer isso, de puxar esse tapete. Mas entenda que se você quiser se diferenciar, você vai ter que ser diferente. Então, se um homem veio com um papo genérico para você, você joga essa, tá bom? Fala que vai enviar uns links para ele fazer um curso online de sedução. E se ele for homem atraente, você fala, você é até atraente, mas beleza física não é tudo. Principalmente porque eu tenho milhares de mensagens recebendo a todo momento. Perfeito? Deixa eu ver mais o que eu escrevi. Ok. Vamos lá para as perguntas que eu falei para vocês. As 5 perguntas indispensáveis para vocês fazerem quando vocês estiverem conversando com um homem online. Essas perguntas devem acontecer na primeira semana. Não faça ela, pelo amor de Deus, no primeiro dia você faz as 5 perguntas. Não, dá um tempo, relaxa. Pelo menos uma semana é o suficiente para você conhecer o perfil dele e você criar essa conexão emocional. A primeira pergunta, anota aí se você está com um caderninho. Você vai perguntar qual é o trabalho dele, com o que esse homem trabalha. Eu sei que essa é uma pergunta, as pessoas falam que é muito espinhosa, porque muitas mulheres elas não querem demonstrar que elas são interesseiras ou que elas querem saber quanto que ele tem, enfim. Só que eu vou te falar, você tem que ser interesseira sim. Porque você tem que ser interesseira para trazer um homem bom para sua vida, porque o homem sabe que uma mulher de valor, uma mulher que está procurando um relacionamento sério, ela só vai querer coisas boas para ela. Então você vai ser interesseira e vai perguntar qual o trabalho dele. E você não vai ficar satisfeita com uma mensagem assim, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou técnico em física, em química, eu sou policial militar. Não. Isso é uma pergunta, isso é uma resposta genérica e eu não quero que vocês fiquem nessas respostas genéricas. Eu quero que vocês vá fundo, que vocês conheçam ele, que façam perguntas que nenhuma outra mulher fez. Então, se ele respondeu, por exemplo, eu sou policial militar. Aí você fala assim, policial militar, mas em que área que você atua? Em que batalhão você atua? Que tipo de crime? Você vai perguntar a fundo sobre isso. E toda vez o homem, como ele não está acostumado a essa história da mulher ficar perguntando muito sobre ele, o que acontece? Que os dates online, né, os encontros online é bem parecido com os encontros na vida pessoal. E as mulheres, elas querem falar sobre elas, mas elas não perguntam sobre os homens. Então, quando você começar a perguntar mais fundo, ele vai achar estranho, mas ele vai responder, tá bom? Então, a primeira pergunta, qual o trabalho dele? O que ele faz, por exemplo, dessa história do militar, né? Qual batalhão, qual tipo de crime, quais as coisas mais comuns, como ele decidiu ser militar. E você vai ver que uma pergunta vai levar a outra pergunta. E é tão magnífico isso que ao invés de você receber a resposta, eu sou policial militar, e você, que legal! E aí ele já te levar para outra pergunta, não, você vai se interessar, você vai conhecer esse homem. E o título da profissão não diz quem é a pessoa. Mas eu tenho certeza que a profissão dele é um guia que vai te falar muita coisa da personalidade desse homem. Então pergunte sobre a profissão dele. Eu vou te falar um exemplo também que eu prendia muito com isso emocionalmente. Eu conheci um gringo e que ele trabalhava comprando e reformando as casas para depois alugar essas casas e fazer dinheiro com elas. E aí eu começava a perguntar das casas que ele estava investindo e tal, e chegou um ponto que toda vez que ele ia ver uma casa, ele ficava me enviando fotos e o que eu achava da casa, se era um investimento, o que precisava fazer, quanto que estavam cobrando. E foi muito interessante porque ele houve esse envolvimento comigo. Não era só, eu não estava fazendo sexual, eu não estava enviando nudes para ele, eu estava mexendo com a mente dele, ou seja, toda vez que ele ia lá ver uma casa, ele ia pro celular e falava, deixa eu tirar foto, porque talvez eu quero ouvir a opinião dela, ela se interessa pelo assunto, ela tá interessada, então eu quero ver. Então é esse ponto que eu quero chegar com vocês, que vocês entrem na mente deles, de que sempre que eles verem alguma coisa no trabalho, ou alguma coisa está acontecendo, eles queiram te enviar alguma coisa, eles pensem em você nesse momento. E é muito mais poderoso do que a questão sexual, tá? Muito mais, nesse início da paquera, muito mais importante. Também o meu marido, quando eu conversava com ele, meu marido até hoje, ele trabalha com software, criação de software para empresas, para melhorar a logística da empresa. Eu nunca entendi nada, bufufa disso. Ele sempre vinha com uns negócios de código, de que ele estava criando nos sites disso. O que eu ia? Eu ia lá no Google
e via o básico e perguntava para ele, fazia perguntas. Até hoje eu faço isso e funciona muito. Ele me chama, vem ver isso aqui que eu tô construindo, eu não entendo nada, mas eu fico feliz do interesse que ele tem em me chamar para mostrar o que ele tá aprendendo. E sempre foi assim desde a época que a gente se conheceu online, tá? Então foque nisso, do trabalho dele e vá a fundo com essas perguntas. E toda vez que o homem jogar a bola para você, não, isso eu vou falar no final. Vou falar no final para não ficar confuso entre vocês. Então vamos lá. Então, primeira pergunta, o que é o trabalho dele? A segunda pergunta, você vai querer saber onde que ele nasceu, como que ele foi criado, ou basicamente onde que ele mora. Mas quando você perguntar onde que ele mora, ele vai te falar, eu moro aqui em Brasília, um exemplo. Aí você vai mais fundo, você não vai ficar contente, não vai ficar feliz só com a resposta de Brasília. Você vai falar assim, mas você nasceu em Brasília? Se ele nasceu em Brasília, ele vai te falar que ele nasceu em Brasília. Você vai perguntar, que bairro, que local você nasceu? Você foi criado pelas suas mães, pelos seus pais. Nessa história de que onde que você mora, eu quero que você tenha uma noção da jornada desse homem. A jornada é que eu falo assim, ele foi criado pela mãe, pelo pai, ou ele foi criado só pela mãe, ou ele foi criado só pela avó. Então vocês vão ver que uma pergunta organicamente vai levar a outra. E você vai muito profundo, você vai conhecer esse homem de uma forma que nenhuma outra mulher, eu tenho certeza que pouquíssimas fizeram isso, tá? Então você vai perguntar para ele com quem ele foi criado, como que foi a infância dele, em que escola, se você conhece a cidade que ele mora, em que escola que ele frequentou, e vai fundo nesse quesito. E principalmente sobre a estrutura familiar. A estrutura familiar de um homem, quando vocês perguntaram o relacionamento dele com a mãe, se ele se dava bem com a mãe. Porque um homem que não tem um relacionamento muito bom com a mãe, ele vai ter que trabalhar um pouco mais ali para ele ser um bom homem, para que ele esteja disposto a estar no relacionamento e que ele seja um bom homem para estar no relacionamento. Porque como nós mulheres, os homens, eles têm a ideia da mulher, a primeira mulher que eles têm como exemplo, como mirror, como o espelho dele é a mãe. Então, se o homem ele tem um bom relacionamento dele com a mãe, se ele cuida da mãe, se ele trata ela bem, ele provavelmente vai ser um bom marido. Eu falo isso sempre para as minhas amigas que elas têm cri-cri com a sogra. Eu falo, gente, olha, se ele trata tão bem assim você, ele vai te tratar bem, porque ele sabe, ele foi ensinado como que se trata uma mulher. O homem que não teve essa presença dessa figura feminina, não necessariamente a mãe, pode ser uma avó, outra pessoa que criou ele tem esse exemplo de como que ele deve tratar uma mulher, tá? Então pergunte sim sobre a mãe, quantos irmãos ele tem, qual o relacionamento dele com a família. Então nesse de onde que ele mora, você vai ter uma ideia de toda a jornada dele. Você já perguntou de onde que ele trabalha, agora você perguntou onde que ele mora, onde que ele estudou, qual a jornada que levou ele até esse trabalho. Então é muito papo, é muita conversa. Então quando as mulheres me falam, eu não sei o que falo com ele. Olha como é que não sabe o que fala com o homem. Tem papo para falar para meses e meses e meses. Então vamos lá. A terceira pergunta que você vai fazer, você quer saber se esse homem tem filhos, principalmente na nossa idade agora, dos 22 aos 30, 40, a gente vai conhecer homens que tiveram relacionamentos anteriores e que às vezes eles têm filhos. E é muito importante você saber disso. Há homens que eles eles colocam no perfil deles, né? Pai orgulhoso do fulano, um poderoso pai, amo meu filho, alguma coisa. Outros homens, eles preferem omitir essa informação porque eles acham que espanta a mulher. Algumas mulheres não querem se relacionar com o homem que tem filho. Mas você tem que se fazer essa pergunta sim, se ele tem filho. Porque mais uma vez você quer saber como que ele é como pai. Como que ele trata essa criança. Como que é o relacionamento dele. Porque um homem que se ele não é um bom pai, eu desconfio que ele será um bom parceiro para você, tá? Então, essa pergunta se você tem filhos ou não também vai filtrar a mulher que não se relaciona com homens que têm filhos. Por exemplo, eu, Mona Lisa, alguns anos atrás, não me relacionaria com homem que tem filhos. Conforme a idade vai passando, a gente vai ficando menos cri-cri. Então hoje talvez eu me relacionaria com um homem que tem filhos, mas seria importante eu ver antes o relacionamento dele com essa criança, tá? Para eu poder aceitar ele na minha vida. Então pergunte sim se ele tem filhos, quantos, como que é o relacionamento dele com o filho, quantas vezes ele vê. Então pergunte isso, tá? A próxima pergunta, a quarta pergunta, então a primeira pergunta, qual o trabalho dele? A segunda pergunta, onde que ele mora, onde que ele foi criado, qual a jornada dele, a estrutura familiar.
A terceira pergunta é se esse homem tem filhos. E a quarta pergunta, você quer saber quando foi o último relacionamento amoroso dele. Se você não quiser fazer essa pergunta tão direta, você pode ir na brincadeira, você pode falar assim, eu até que fiz uma anotação. Existiu alguém na sua vida, fulano, por exemplo, Marcelo, existiu alguém na sua vida que você imaginou em se casar e ter filhos com essa mulher? Já existiu alguma mulher assim? E aí ele vai te falar se ele já teve um passado, quantos relacionamentos ele já teve. Não tenha com isso de ciúminho, tá? Se você quer ser uma mulher foda, você não vai vir com essa história de ciúminho do passado. Passado é passado. Se ele tá solteiro agora é porque o passado não deu certo. Mas você quer saber como que foi esse relacionamento com a ex. Desconfiem de homens que falem muito mal da ex, desconfiem muito, muito. E aqui também eu vou fazer um tópico especial para você, tá? Quando você perguntar quando que foi o último relacionamento dele, ou se já existiu alguma mulher na vida dele que ele pensou em casar, pensou ter filhos com ela, pergunte sobre esse relacionamento, pergunte por que o relacionamento não deu certo, pergunte o que faltou no relacionamento e vá fundo nisso, vá fundo. E eu vou te falar de coração porque quando eu conheci meu marido, eu fiz exatamente essas perguntas. Mas quando eu me perguntei, quando ele me falou do último relacionamento dele, ele foi muito vago, ele só falou assim, eu morava com uma pessoa, não deu certo e nós estamos separados agora. Aí eu falei, tá bom, vou acreditar nessa história. E aí a gente se encontrou depois de 4 meses conversando, ele foi pro Brasil me visitar, e aí depois ele voltou, depois de um mês, e aí depois eu fui para os Estados Unidos e pam! Eu descobri que ele estava vivendo um inferno na separação com a ex-mulher dele. Eu não tinha noção que ele era casado, que ele tinha uma mulher que... Não estava comigo casado, tá? Vou deixar isso bem claro. Mas que ele estava em processo de separação, um inferno horrível, uma briga horrível, uma confusão enorme. Se eu soubesse disso, eu não teria nem aceitado conhecer ele, porque eu sei que separação é problema, é pepino, é confusão. Então... pelo fato de eu ter sido negligente, pelo fato de eu ter aceitado uma resposta superficial e não ter ido a fundo, eu me ferrei, porque aí eu entrei no fogo, me queimei no fogo, na confusão que eu nem sabia que estava sendo envolvida e que isso eu teria prevenido se eu tivesse feito essa pergunta, tá? Então vá a fundo, não aceite resposta de eu morava com uma pessoa e aí a gente terminou. Não, terminou por quê? Há quanto tempo terminou? Então vá fundo, vá fundo, vá fundo nisso. Não faça o que eu fiz de entrar no fogo de uma separação, um casal, uma briga horrível por causa de bens, divisão de bens, e eu caí lá e eu não tava nem pedi pra estar na história, mas estava na história, e se você tá no relacionamento, você acaba respingando algumas coisas em você. E também, sempre que o homem falar muito mal da ex, e foi algo que eu observei no meu marido até hoje, ele tava lá no pé de guerra com ela, numa confusão para a venda da casa, e aí, mas ele nunca falou mal dela, ele nunca falou quanto ela era egoísta, ou isso, ou aquilo, ele nunca falou mal dela. Ele só falou assim, eu não acho isso justo, eu não acho isso justo, eu não acho isso justo. E aí no fim eles se resolveram, mas até hoje eu não vejo ele falando mal dela, eu não vejo, assim, o mínimo se ele falar alguma coisa, porque eu perguntei, mas ele não fala. Porque sempre é aquela coisa que eu falei pra vocês em uma das lives. Se a pessoa acha que ela não errou, que ela não fez algo de errado, ela vai procurar a culpa no outro. Mas se por algum momento o relacionamento não deu certo e eles acham que eles têm uma parcela de responsabilidade, ele não tem motivo para procurar a culpa na ex, né? Para procurar a culpa nela. Então preste muito atenção e tenha muito cuidado quando o homem falar que a minha ex fez isso, a minha ex fez isso. Procure investigar, tá? Procure investigar se isso é verdade, porque muitos homens também, é uma técnica que eles fazem, que se a mulher tá no encontro com ele ou tá conversando com ele online, ele vai falar que foi traído. Mentira, não foi traído coisa nenhuma. Mas pelo fato da mulher ter falado que saiu de um relacionamento em que ela foi traída, ele quer criar uma conexão com ela. E aí eu tô falando de homem lixo, tá? Homem manipulador, homem que não quer um relacionamento sério com você. Então fica essa dica, investigue fundo sobre qual foi o último relacionamento dele. E a outra pergunta, a quinta e última pergunta, gente, tá tão quente aqui. Vocês estão entendendo? Tá ficando claro? Podem falar. A quinta e última pergunta, você vai perguntar como é a rotina desse homem. Eu sei que agora, com o lockdown que tá acontecendo, acho que ainda tá acontecendo no Brasil, eu não vejo notícias para não ficar triste. Muitas pessoas mudaram a rotina de trabalho, então tá tudo diferente. Então você quer saber como que tá a rotina dele, como que era a rotina antes da pandemia. Olha que pergunta legal. O que você fazia antes da pandemia que você não faz agora, que você sente saudade? Olha tanto de informação que vem.
E essa pergunta que você vai fazer para ele sobre a rotina dele, você quer saber se o estilo de vida desse homem se encaixa com o seu. Isso é muito importante para você ter essa ideia de que você não vai querer se encaixar na vida dele. Você vai estar disposta a encontrar alguém que tem os mesmos interesses que o seu, que vocês têm uma história que se encaixa. Então pergunte a rotina dele, o que ele faz. E aqui o homem provavelmente, entenda, ele vai tentar jogar a bola para você. Porque o homem quer estar no controle disso de encontro. Então ele vai perguntar sobre você. Por exemplo, ele fala, eu adoro fazer jiu-jitsu, por exemplo. E você já foi numa aula de jiu-jitsu? Ele vai sempre jogar a bola para você. E o segredo para você manter ele envolvido é você não falar muito de si mesma. É você ser superficial nas suas respostas. Porque o segredo da sedução é você ser misteriosa. É você fazer o delivery, você levar informações para ele, mas de formas homeopáticas, uma coisa ali, outra aqui. Então, sempre que ele perguntar alguma coisa muito pessoal sua, responda superficialmente e imediatamente você devolve com uma pergunta mais genérica. Dessas 5 perguntas que eu te falei, há muitas perguntas que você pode fazer dentro delas. Então, ele te perguntou alguma coisa. Perguntou, você terminou o seu relacionamento? Falei, terminei meu relacionamento há 6 meses. E por que terminou esse relacionamento há 6 meses? Você fala, as pessoas têm objetivos de vida diferentes. E aí você volta a pergunta para ele. E aí, o que você fez hoje? Como foi o teu trabalho hoje? Você não fica falando muito, pelo amor de Deus, meninas, pelo amor de Deus, tá? Porque se vocês que ficarem falando muito de vocês, vai perder a graça. E outra coisa que eu quero falar, quando vocês estão conhecendo um homem online, vocês têm aquela afinidade enorme com o cara. Eu sei porque eu já fiz muito isso. A gente quer falar muito, a gente quer falar com ele todos os dias sobre tudo, mandar mensagem, bom dia, meu amor, como é que você tá? Não faça isso, me escute, não faça isso. Essas 5 perguntas você vai usar elas durante um período de 1 semana, porque aí você vai ter ideia de quem é esse homem, se ele fala a verdade, se você desconfia de alguma coisa, se ele combina com você. E aí você vai fazendo isso, assim, uma pergunta por um dia, uma pergunta aqui, e aí você fica um pouco distante no outro dia. Porque toda vez que você conversa muito com a pessoa, você joga muita informação ao mesmo tempo. E nós, seres humanos, a gente não tem a capacidade de captar muita informação, principalmente os homens, eles são muito desatentos com as coisas. Então, quando você entrega demais, você não teve tempo para fixar como é que eu faço? A lembrança sua, a sua conexão na mente dele. Então, para isso, você precisa de tempo, cautela, fala uma coisa aqui, fala outra coisa ali, e um dia você não responde ele, fala que estava muito ocupada e segura essa onda de você querer falar por horas e horas e horas e horas e horas. Eu quero que vocês me falem aqui se alguém já fez isso, conversou por horas e horas e horas e horas com o cara, e aí depois não teve mais papo, não teve mais conversa, que vocês já conversaram tudo. Então não faça esse erro, tá bom? Não faça esse erro, vai devagarinho. E eu quero falar pra vocês não terem pressa. Vocês têm que olhar que um site de relacionamentos ou uma paquera tem que ser algo divertido pra vida de vocês. Tem que ser algo que vocês vão colocar na cabeça de vocês. Eu vou atirar pra todo lado, eu tô solteira, quero encontrar um homem legal, então eu não tô nem aí, eu vou atirar pra todo lado. E nem sempre eu sei que esse tiro vai ser certeiro. Às vezes esse tiro vai para outro lugar, menos ao meu alvo principal. Então, quando vocês vão com essa leveza para os encontros, para o conhecendo os homens, fica mais divertido. E o que eu falo, quanto mais homens você conversa, menos ansiedade você tem, mais divertido é para você. Então, não tem esse peso de consciência. E imagine, se você estiver conversando com 5 homens, você aplicar essas 5 perguntas ao longo de 1 semana, você não vai ter tempo de ficar 1 hora conversando com algum deles. Não existe esse tempo. E eu até te indico também que você faça um planejamento. Para tudo nessa vida a gente tem que ter. Então você vai tirar, por exemplo, 1 hora do seu dia, você vai lá no site, vê as suas mensagens, responde as mensagens que você tem, mantém um vínculo de conexão com esse cara e não mais que isso, tá? Não mais que isso, porque senão você vai querer se doar demais e dar muito antes do tempo. A outra coisa que eu quero falar com vocês é a seguinte: se nesse período de 1 semana, no mínimo, vocês não conseguirem respostas para essas 5 perguntas, alguma coisa ele não quer responder, alguma coisa ele não quer falar sobre isso.
Então, levanta a lanterninha, bandeira vermelha, alguma coisa tá de errado. Porque um homem que não quer falar a fundo do trabalho dele, não quer falar a fundo de onde que ele veio, como é a família dele, qual a criação dele, não quer falar muito se ele tem filho, ou qual a relação dele que tem filho, ou sobre o passado dele, alguma coisa ele tá escondendo. Alguma coisa ele não quer te revelar. Então, vocês têm que ter essa noção de filtrar. Se um homem não quer te falar o mínimo do mínimo, que é para você saber se interessa em conversar com ele, se interessa ter uma chamada de vídeo com ele ou ir a um encontro com ele, é porque alguma coisa está errada. E o encontro não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. E essas 5 perguntas vocês vão fazer antes de dar o telefone de vocês para esse homem. Vocês vão falar isso no site que você está conversando, tá? Se ele te pedir o WhatsApp, você fala, a gente pode se conversar aqui um pouco melhor, eu te conhecer melhor, e aí depois que a gente se conhecer, eu não tenho o menor problema em te dar meu número e a gente conversar online ou por videochamada, o que for, tá? Então você conhece primeiro e aí depois que você se permite se envolver um pouquinho mais, tá? E cuidado com as informações, cuidado com homens que vocês vão para encontro e eles vão pegar, você mal conheceu o cara vai direto te pegar na tua casa. A gente tem que ficar um pouco mais maliciosa com essas coisas, tá? Tem muita gente ruim. Eu já fiz muita merdinha também quando eu era solteira e eu não me ligava nisso, do perigo que muitas vezes eu me coloquei em situações perigosas. Então não façam isso, vão com mais leveza, vão com mais tranquilidade, porque aí vocês conseguem filtrar tanto lixo, tanto homem lixo, que depois que você encontra ele pessoalmente, se você tem uma atração forte por ele, uma atração sexual, e aí ferrou, porque aí você vai acabar se envolvendo, entendeu? Então, para evitar problema, faça essas 5 perguntas, conheça ele primeiro e depois você se permite conhecer ele mais, de uma forma mais profunda. E uma coisa que eu quero falar aqui é que a sedução não é uma caça, tá? O que eu vou falar com essa palavra? A sedução é aquilo que eu falei pra vocês, é você ser misteriosa, você mostrando as coisas aos poucos, em doses homeopáticas, colocando o veneninho ali em doses homeopáticas, não dando muito, não dando o presente de uma vez toda. E vocês têm que ter a ideia de que vocês têm que se colocar no mercado, tá? Mas se colocar no mercado é o seguinte, é você estar disponível a enviar uma mensagem para um homem. Você tá lá no seu perfil, você achou um cara que você se sente atraída por ele, você vai olhar o perfil dele, você não vai com essa mensagenzinha de oi, tudo bem com você? Oi, isso aqui? Não, tá? Você vai olhar o perfil dele, vai dar uma estudada antes e você vai jogar alguma coisa que você viu interessante lá, tá? Ou uma roupa que ele usou, ou uma bebida que ele fez, ou alguma coisa que ele postou, alguma coisa que tem lá, você vai fazer uma piada jocosa sobre isso, sobre essa situação. E se por acaso, alguma mulher que tá solteira, tem muito cara que adiciona vocês ou vocês adicionam ele no Instagram, Facebook, enfim, nessas redes sociais. Vocês vão abordar esses homens, eu não quero que vocês abordem eles com like em foto. Muitas mulheres, elas pensam que dar o like na foto de um homem vai mostrar que ela tá interessada nele. Não, porque você não é a única que faz isso. Tem milhares de mulheres, outras mulheres, vocês veem isso a todo momento. Então, muito mais do que, ou você faz um comentário, que você, com esse comentário você tem como ter uma resposta, né, uma resposta dele, ou você manda uma DM. Uma DM não fala que você observou um stories dele, você observou alguma coisa e você envia para ele. E aí é que vocês vão começar esse papo, essa conversa. Então não seja genérica. Não vá lá e envie, oi, tudo bem com você? Não, você vai dar um tempo, vai dar uma estudada e você vai falar com ele. E não caia nessa ideia de que mulher não tem iniciativa com o homem. Isso é totalmente diferente de caçar. Porque os homens, quando eles estão nessa ideia de paquera, eles precisam de um mínimo de um sinal verde para eles poderem te abordar. Por exemplo, se você está na rua e se você é o tipo de pessoa que está no celular a todo momento, você não para observar o que tem ao seu redor, muito possivelmente algum homem muito interessante te viu e ele não foi falar com você porque ele tinha medo de se rejeitar. Ele não sabia se você tinha namorada, se você não tinha namorado, se você era casado, que você não estava usando aliança, mas vai saber. Então, se você tá saindo no local, deixa o celular de lado e começa a olhar, tá? Começa a olhar para o teu redor. E aí, se você viu um homem que você se interessou, dá um sorriso para ele. Agora, com máscara, a gente não consegue dar o sorriso, mas dá um olhar para ele. Um olhar que você olha bem fixo para a pessoa. E com o olhar, você leva uma energia que o homem sente. E quando o homem percebe, opa, ela me deu um sinal verde, eu consigo lá ir falar com ela. Muitos homens têm cara de pau, mas eu até desconfio desses cara de pau que você nem dá um sinal verde e ele vai lá falar com você. Mas outros que são mais tímidos, eles precisam de um negocinho para dar o sinal verde. Então o sinal verde, se você está no mundo físico, o olhar ou o sorriso. No mundo digital, você envia uma mensagem para ele, alguma coisa que você observou.
E eu tenho um exemplo aqui que eu tenho um grupo no Instagram de pessoas que tem Boston Terrier, que é a raça do meu cachorro. E aí a gente conversa muito e tal nesse grupo que tem, troca informações, e teve um cara lá que ele era muito atraente, era um gringo muito atraente, não vou mentir. E a gente começou a conversar, e eu acho que ele achava que eu tava dando em cima dele. Então ele veio me convidar para um encontro, se eu queria encontrar com ele, eu falei, minha querida, eu sou casada, não dá, tá maluca? A gente tava conversando sobre a raça dos nossos cachorros. Que ele veio assim, a gente podia marcar pro meu cachorro conhecer o seu cachorro, né? Eu falei, não, o nosso cachorro não pode se conhecer, não. Até porque eu achava ele muito atraente e não dá, eu sou feita de carne e osso, tá? Eu não me permitiria conhecer esse homem. Mas ele percebeu, ele pensava que o fato de eu estar conversando com ele e dar informações do meu cachorro, das experiências que eu tinha com o meu cachorro, era um sinal verde para ele vir me convidar para o encontro. E não era, entendeu? Então esse é um sinal verde que eu quero que vocês deem para os homens, é conversa, é saber da vida deles, é conversar dessas 5 perguntas que eu falei, e isso o homem vai perceber que você tá afim, e aí ele vai conseguir te abordar de uma forma melhor, tá? Então você pode abordar os homens sim, só que aborde de uma maneira correta, não aborde sendo mais uma mulher, eu quero que você seja uma mulher diferente, tá? E a melhor forma de você abordar um homem é fazendo piadas sobre eles. Porque os homens, se vocês veem, quando eles se relacionam, eles ficam fazendo piada deles mesmos o tempo inteiro. E nós, mulheres, nós não nos relacionamos assim umas com as outras. Então, quando você mostra isso para o homem, ele vai falar assim, nossa, ela é divertida, ela é easygoing, ela é fácil de se conversar. Aí ele vai se sentir mais atraído sobre isso. Deixa eu ver falar aqui, gente, o que eu vou falar mais? Eu quero uma coisa falar, gente, não tenha medo de ser rejeitada, tá bom? Muitas mulheres têm medo, Mona do céu, eu não vou abordar um homem porque eu tenho medo de ser rejeitada, se ele não gostar de mim, Mona, o que eu vou fazer? A rejeição existe na nossa vida pra tudo. Eu já fui rejeitada online, tem um gringo que eu super me interessava por ele, e ele conversou comigo um tempo, ele achou que a gente não tinha nada em comum e ele parou de conversar comigo. Na época eu fiquei assim, mas eu falei, foda-se, tem milhares lá e eu vou conversar com outros. Isso aconteceu comigo já 2 vezes. Um carinha lá do Alasca que eu fiquei super interessada nele, o cara desapareceu. Ele tava super envolvido, super engajado comigo e desapareceu do mapa um dia, assim, não respondia mais mensagem, não falava nada. Então não tenha medo de ser rejeitada, a rejeição faz parte da vida. E quando a pessoa rejeita você por algum motivo, é porque ela não se sente, você não é algo que ela quer para a vida dela. Mas isso não significa que você precisa mudar, que você precisa mudar o cabelo, fazer isso, aquilo para o homem se sentir atraído. Não, você vai procurar um homem que se sente atraído pelo aquilo que você é. Tá? Você não vai mudar por causa de homem. Nunca, never, ever, ever, jamais. Vai mudar porque um homem quer que você mude, tá bom? Se ele falar alguma coisa, e se você já estiver no relacionamento, o cara tem que te conhecer muito bem para ele falar alguma coisa e você repensar se deve mudar ou não aquilo, tá bom? Mas não tente se encaixar, não tenha medo de se rejeitar. Se o cara te rejeitou, foda-se, tem milhares para eu poder conversar com ele novamente. Realmente eu não faço o tipo dele e tá tudo bem. Outro, eu vou fazer o tipo do outro. Imagina se eu tivesse desistido. Ainda bem que eu não desisti quando o carinha lá do Alasca sumiu, ou quando o outro gringo lá também parou de falar comigo, não mostrou mais interesse. Eu não estaria aqui hoje, tá? Então eu não desisti. Não desista e não tenha medo de ser rejeitada. E também não tenha medo de ser rejeitada no mundo físico. Acontece e está tudo bem. Vocês têm que desenvolver uma pele mais grossa para ouvir um não e ficar tudo bem com isso. Está tudo bem, não precisa morrer por causa de um não de um homem. Então, eu vou só fazer um script de como que você vai quebrar um gelo. Nossa, já tem 40 minutos. Como que você vai quebrar um gelo de primeiro quando você está conhecendo o cara, tá? Você pode até enviar assim um oi, tudo bem? E aí ele te responde. E aí logo em seguida você vai fazer uma mensagem mais provocativa, uma mensagem de piada, sempre relacionada àquelas 5 perguntas que eu falei pra você. Qual o trabalho dele? Onde que ele mora? Mais profundo. Qual a estrutura familiar? Se ele tem filhos ou não? Quando que foi o último relacionamento dele? E qual é a rotina dele diária? Gente, nessas 5 perguntas, se você for muito mais profundo, você vai conseguir muita informação, tá? E você vai criar uma conexão com ele, com esse homem. Então, você vai fazer isso, você vai jogar uma das 5 perguntas e você vai ter todas as informações suficientes se você quer continuar uma conversa com esse homem ou não. Às vezes o homem tem aquilo que não te atrai, depois, você se atraiu por ele na foto, mas depois que você conheceu a história toda, você falou,
isso daí não vai dar certo comigo, então nem vou perder meu tempo. Nem perdi meu tempo, eu perdi meu tempo enviando umas mensagenzinhas por dia, vendo as respostas, mas nem fiquei ansiosa, entendeu? Então, isso é fundamental. E aí, se você quiser manter mesmo esse diálogo, essa conquista toda, você vai repetir o ciclo. Sempre repita esse ciclo, sempre focado nessas 5 questões. Porque nessas 5 questões são as áreas da vida do homem. É o trabalho dele, a estrutura familiar, as pessoas que ele se relaciona, a rotina dele. Então, você sempre vai manter esse ciclo de conversa. Você entende que não precisa ficar enviando nude, perguntando como que é o pinto dele, ou para ele te enviar isso ou aquilo? Tem muito papo que você consegue ficar na mente dele de uma forma mais inteligente. Eu sei que por aí tem muita gente que fala o contrário, mas vocês provavelmente já tentaram e viu que não dão certo. Então tente isso e depois venha me falar, tá? E sempre que o homem fizer perguntas muito profundas para você dentro desse período, você responde superficialmente e devolve para ele com uma pergunta sempre relacionada aos 5 tópicos que eu falei para vocês, tá? Deixa eu ver o que eu falei aqui. Então, qual é a definição, mano? O que significa seduzir um homem online? Seduzir um homem online, nessa fase inicial, você vai criar uma conexão com ele, você vai criar um engajamento, você vai levar ele a falar dele, a ele ter interesse, a ele pensar em você, a ele ver alguma coisa do dia a dia dele e ele querer te enviar uma mensagem e falar: olha, fulana, viu isso? Você perguntou sobre isso, é isso que eu faço, é isso que acontece. E aí você vai ficando, de repente, você tá na mente desse homem de uma forma que você faz parte da vida dele todos os dias. Mas não necessariamente você precisa ficar no telefone com ele 1 hora. E provavelmente nessa 1 hora, porque o homem não gosta muito de falar no telefone, tá? É a realidade, quem gosta somos nós mulheres, então a gente fica falando 1 hora da gente mesmo. Ou fica 1 hora de sexo por telefone. Então não, você vai em doses homeopáticas quando você menos perceber, você não tem pressa nenhuma, você já está infiltrada na vida desse homem, tá? Então vamos lá, meninas. Deixa eu ver o que eu tenho pra falar. Ok. E eu quero que vocês entendam que isso é um contato inicial, tá? Eu estou planejando uma próxima live em que eu vou falar como que você vai fazer depois desse primeiro contato. Essa primeira semana eu quero que vocês tenham muito fixo essas 5 perguntas, que vocês tenham todas as respostas. Se o homem não te oferecer as respostas dessas 5 perguntas, é porque ele está querendo te esconder alguma coisa. E aí, se ele está querendo esconder alguma coisa, você não tem interesse em dar o teu telefone e muito menos ir ao encontro com ele. Se ele foi um homem que falou que tudo que você perguntou, e ele ficou ainda mais super divertido em te falar, em te dar a resposta, em te mostrar mais detalhes, e aí perfeito, você está liberado para dar o seu WhatsApp, para conversar com ele por vídeo chamado, que é muito importante antes de você sair para um encontro, você ver se a pessoa realmente bate com as fotos. E aí depois vocês vão para o encontro. Então tudo são fases, não adianta ficar atropelando os caminhos, porque atropelar não dá certo, tá bom? E deixa eu falar aqui. Então na próxima live eu vou falar sobre mais detalhes, o que você vai fazer depois dessa primeira semana. Se o cara respondeu todas as respostas, você gostou dele, aí eu vou te falar como que você vai seduzi-lo até que vocês tenham um primeiro encontro. Não vai ser rápido, não é de um dia para o outro. Porque quando você for para o encontro, ele já está tão seduzido que a cereja do bolo vai ser te conhecer. A cereja do bolo vai ser você ser aquela mulher que já está conversando com ele há tanto tempo e que é muito mais especial quando ele te conhece na vida real. E vai ser muito mais forte, mas muito mais forte essa conexão. E foi assim que aconteceu com meu marido, a gente conversou durante esse tempo, e quando eu conheci ele, foi a cereja do bolo, foi a cereja do bolo. Eu falei assim, nossa, a gente se identificava com as coisas, e eu nem falava inglês direito, tá? Então, tenham paciência em seduzir, em ir com calma, e não querer atropelar as coisas. E agora, eu vou só finalizar aqui com os últimos minutinhos que eu tenho. Eu só recebi uma pergunta antes. Se vocês quiserem mandar mensagens, mandar perguntas, vocês podem mandar. Eu sempre abro a caixa de perguntas antes das lives, porque eu acho que é uma forma que eu consigo responder e dar um feedback melhor do que só escrever. Às vezes escrever uma frase vocês podem interpretar de um outro jeito, então eu prefiro falar. Então, eu só recebi uma pergunta e eu vou dar o meu melhor para respondê-la. A garota perguntou, eu estou grávida e ele não me respeita, já me traiu, e o que eu devo fazer? Então, mais uma vez, é complicado eu falar sem conhecer essa história, sem conhecer como que foi esse relacionamento e tal. Eu precisaria de um tempo que na mentoria talvez eu consiga. Mas vamos lá. Eu tenho certeza que esse homem já te traiu,
muito antes de você estar grávida, tá? Ele não te traiu só no momento que agora que você ficou grávida e sei lá, aconteceu alguma coisa, ele decidiu te trair. Não, não, não. Provavelmente, ou você não descobriu as traições passadas, ou você descobriu, perdoou e acreditou que talvez uma gestação ia fazer esse homem mudar. Só que entenda, a gente não tem o poder de fazer o outro mudar. O outro só vai mudar se ele quiser. E se um homem não foi capaz de mudar ou de não entender o presente que é uma gestação, o presente de você estar carregando um filho dele, você acha que esse homem vai te respeitar depois quando você tiver essa criança? Quando vocês estiverem lidando com os problemas do dia a dia de um casal, a criança fica doente, tem que pagar a escola, o estresse disso, o estresse daquilo. Você acha mesmo? Então, eu quero que você tenha essa reflexão. Se você achou que a paternidade, que o fato de estar grávida ia fazer ele mudar e você viu que não mudou, você tem que repensar se você quer estar nesse relacionamento. Eu não sei a tua situação, se você estiver aqui eu não sei, mas se você depender desse homem financeiramente, eu te convido a focar em soluções. O que você pode fazer agora, um pouquinho que seja de cada vez, para que você consiga se livrar desse homem, para que você consiga ter uma gravidez mais saudável, se possível. Se você puder ir para casa dos seus pais, para casa de uma amiga, eu até recomendo, porque a gravidez, toda a ansiedade, a raiva que você está sentindo desse homem, tá passando pro teu bebê. E o teu bebê, ele vai ficar com aquilo para a vida inteira. É algo que ele tem que trabalhar com toda essa dor, com todo esse trauma que ele está vivendo. Então, se você puder, vá para casa de um parente, vá ficar um tempo para descansar a sua cabeça, para sair desse drama todo, para você repensar se você quer estar nesse relacionamento, se não é a tua realidade. Então, procure focar em possibilidades que você tem para sair desse relacionamento. Mas eu não quero que você tenha com a expectativa, que foi o que você falou, Mono, o que eu devo fazer? Você deve focar em soluções. As soluções no sentido de você ficar se desvencilhar desse homem e você só querer ele na sua vida se ele realmente quiser mudar por ele mesmo e ele te provar por meio de ações, tá? E entenda que uma mulher grávida, tem homem que se relaciona com a mulher que tá grávida que o filho nem é dele, tá? Isso acontece muito. E também, se você tem uma criança e você acha que não vai conseguir arranjar ninguém, porque o homem não quer saber se a mulher tem filho, eles não gostam, isso é tudo papo furado. O homem, ele tá muito ligado em você. Se ele está apaixonado em você, você pode ter 3, 4, 5 filhos, 8 filhos, o que for. Olha, eu vejo tanto exemplo, eu vejo muito exemplo disso, que a mulher tem muitos filhos e os homens não estão nem aí, eles até ajudam a cuidar da criança, porque ele já está apaixonado por ela e ele sabe que ele tem que pagar o preço de estar com as crianças, de estar ali ao lado dela. Então pense nisso, pense em possibilidades, pense grande. Se você não está feliz nesse relacionamento e você achava que a gestação ia mudar alguma coisa, você já teve a resposta que a gestação não mudou. E entenda que se um homem, na vida de um casal, a gravidez é algo que eu acredito que é algo muito mágico, é o que eu vejo, é o meu exemplo ao redor. É um momento mágico do casal, não é um motivo para o homem trair a mulher. Muito pelo contrário. O homem que nunca traiu a mulher antes da gestação, as chances são mínimas que ele vai trair essa mulher quando ela está gerando, ela está carregando um filho deles. Ele entende que se ela estiver estressada, falar alguma coisa, não querer sexo, é os hormônios, é tudo que está acontecendo. Então ele vai procurar formas de ficar ali, ver um pornô, alguma coisa, mas não é motivo para ele trair você, tá? Então se ele já fez isso, provavelmente ele já fez no passado. E se ele não consegue te respeitar agora, muito provavelmente isso não vai acontecer quando vocês estiverem vivendo os estresses de ter uma criança, os estresses de um casal normal, tá? E o que eu quero só deixar essa mensagem final para encerrar essa live, mulheres, eu tenho muito essa paixão em falar sobre traição, porque se vocês não sabem a minha história, eu já fui traída em quase todos os meus relacionamentos, assim, só 2 relacionamentos que eu não fui traída, então eu tenho paixão por ajudar mulheres nesse ponto. Então, entenda, se você aceita estar no relacionamento com um homem que não te dá nada, que não te oferece nada de bom, só dor de cabeça, pra que você vai ficar? Pra que você vai ficar presa, apaixonada por um homem que não te oferece nada, só dor de cabeça? Não tem motivo, não tem razão. Então fale isso pra você o tempo todo. Eu não vou ficar no relacionamento que a pessoa não me valoriza, que a pessoa não acrescenta na minha vida. Não há motivo pra estar nesse relacionamento. E mesmo que eu tenha filho, mesmo que eu dependa dele financeiramente, eu vou procurar por solução de sair disso. Mas eu não vou ficar infeliz, eu não vou ficar esperando que o outro me dê aquilo que ele não vai dar. Tem pessoas que não vão te dar aquilo que você dá. Você tem que ser adulto o suficiente, parar de ser criança e aceitar que o outro não vai mudar por você e o outro ele só vai te dar se ele quiser te dar, tá bom?
Então, essa é a minha mensagem para vocês. E é isso, muito obrigada pela participação de todas. Eu espero que eu tenha deixado uma mensagem muito boa. E em próximas lives eu estarei dando continuidade ao que vocês devem fazer depois que o homem passou no teste inicial de responder essas 5 perguntas, tá bom? Um beijo para vocês e tenham um início de semana. E lembrando, eu sempre abro perguntas, tá? Antes das lives. Então, se você quiser ser respondida de uma forma melhor, pode ir lá enviar sua pergunta na próxima live, que vai ser na sexta-feira. Então, um beijo, meninas, e muito, muito obrigada pela atenção de vocês.